Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. O Ibovespa teve um comportamento completamente diferente do que vinha registrando nos últimos dias. Hoje teve uma queda do Ibovespa, duas razões principais: a pressão eleitoral no país, ou seja, há um momento eleitoral que ainda intervém diretamente, agora num sentido diferente, e eu explico daqui a pouquinho, e também pela queda das bolsas americanas, que obviamente interfere nas bolsas do mundo inteiro, não foi diferente aqui no Brasil. Queda hoje em Dow Jones, queda também no índice Nasdaq. O dólar subiu, também responsável, as duas coisas são responsáveis pelo dólar também, o comportamento do dólar hoje. O IPE aponta que a inflação subiu para todas as rendas, todas as faixas de rendas neste mês de setembro. Transportes, sobretudo nas classes mais altas, e alimentação e habitação nas classes mais baixas. A gente daqui a pouco decupa essa informação também. A taxa média de juros caiu no mês de setembro, pela sétima vez consecutiva, mas os juros ainda são altos. Olha, está aqui, a média dos juros é essa, 123% ao ano. Juros ao consumidor, a gente tem uma tela para comparar com a taxa Selic, para mostrar claramente como os juros ao consumidor não tem o mesmo comportamento da Selic, que está em 6,5% ao ano. E a Black Friday deve movimentar 2 bilhões e 400 milhões este ano. A gente fala sobre tudo isso aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. Bom, dia de queda do Ibovespa, vamos dar uma olhadinha nos números do mercado hoje. O Ibovespa caiu 2,8% a 83.679 pontos. Para se ter uma ideia como subiu muito nos últimos dias, a gente está falando aqui de um comportamento de bolsa muito diferente do que a gente registrava um mês atrás. Apesar dessa queda de 2,80%, nós estamos ainda com 83.679 pontos. As duas razões que motivaram o mercado, e a gente vai falar do dólar também, são uma interna e outra externa. A interna é a questão eleitoral. O candidato vencedor do primeiro turno, que disputa agora o segundo turno com Fernando Haddad do PT, mas Jair Bolsonaro, que liderou o primeiro turno, venceu o primeiro turno, e nós temos uma pesquisa hoje que deve do Datafolha, que deve mostrar exatamente o comportamento do eleitor para esse segundo turno, é a primeira pesquisa dos grandes institutos neste segundo turno. Jair Bolsonaro fez menção, por exemplo, a um setor, a questão energética brasileira. Ele disse que, por exemplo, uma privatização da Eletrobras não vai ser tão automática assim, até porque ele questiona a privatização do setor de geração de energia. A distribuição ele não vê nenhum problema, mas a geração de energia, ou seja, não poderia estar em mãos de outros grupos, sobretudo os estrangeiros. Ele fez menção à China, que tem ocupado espaço disso, não aqui só no Brasil, mas no mundo todo. Vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, nas estatais que chamaram a atenção. Para você ter uma ideia, a Eletrobras hoje caiu, fechou com uma queda de 8,36%, mas foi uma queda muito menor do que registrou durante o dia hoje, chegou a quase 18% de queda. Banco do Brasil também caiu com 4,23%, Petrobras 2,87%, e a Vale, que já vinha registrando, mas aqui tem muito do dólar mais baixo. A condição do dólar mais baixo é que, obviamente, é uma exportadora, o dólar baixo interfere justamente nisso, apesar de uma recuperação do dólar hoje, que a gente vai ver aqui, justamente isso aqui, R$ 3,76, uma queda de 1,42%, uma alta de 1,42%. Isso é o que a gente percebeu aqui do mercado em relação a isso. Vamos falar sobre juros e Selic. Nós tivemos um estudo da ANEFAC que mostra justamente isso daqui, essa taxa Selic é juro pessoas físicas. Na verdade, perdão, o estudo é outro. A ANEFAC fez um estudo que, neste momento, apesar de a 7ª queda consecutiva nos juros cobrados ao consumidor, ou seja, pelo 7º mês seguido, nós tivemos queda nas principais modalidades de empréstimo que se tem hoje com o consumidor. Mesmo assim, a taxa de juros é bastante alta. A gente fez menção disso logo na abertura do programa, mas aqui tem um outro comparativo. Os juros caem, é verdade, o cartão de crédito continua alto ainda, são as modalidades mais caras, o cartão de crédito e o cheque especial. Os juros caem, mas juros em queda não querem dizer, por exemplo, juros baixos. E isso está muito claro aqui. Vamos lá, para a gente entender esse número aqui. A taxa Selic, para você ter uma ideia, em março de 2013, aqui é uma análise de longo prazo, era de 7,25%, a taxa Selic, a taxa básica de juros. Subiu bastante, caiu e chegou a 6,5% nesse espaço de tempo, ou seja, de março de 2013 até setembro de 2018. Essa é a taxa que nós temos hoje da taxa Selic. Vamos lá.
Os juros de pessoa física eram, lá em março de 2013, 87,9%. A taxa Selic caiu, subiu, mas agora nós temos juros em setembro de 123%, para se ter uma ideia, ao ano. De juros de empresas, por exemplo, para pessoa jurídica eram de 43,6%, e apesar da queda da Selic, esse movimento que começou lá no final de 2016, mesmo assim a gente tem uns juros mais altos se comparados, por exemplo, do que vimos lá em março de 2013. Ou seja, os juros ao consumidor, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, esses juros não baixaram, apesar da queda exponencial da taxa Selic que a gente viu, muito importante. Começou no final de 2016, passou 2017 em queda, algumas quedas eram de 1 ponto percentual nas reuniões do Comitê de Política Monetária, mas mesmo assim isso não interferiu justamente aqui. Há uma interferência da gente ver essas quedas, tanto que houve a 7ª queda consecutiva agora do mês de setembro, mas esse comparativo de longo prazo mostra que os juros ainda estão muito longe de ser juros acessíveis para financiar desenvolvimento econômico no país. O empresário hoje, ou a pessoa física hoje, que depende de juros cobrados pelos bancos, não vai muito além, ou no mínimo fica inadimplente, ou seja, na situação que a gente vê e divulga números aqui da inadimplência que continua muito alta. Isso só para você ter uma ideia com relação aos juros da taxa Selic. Daqui a pouco a gente fala sobre esse estudo do IPEA, da inflação em todas as faixas de renda, teve alta também no mês de setembro. O Maurício está conosco agora porque nós temos os índices de pobreza, e aqui é um detalhe muito duro sobre a realidade brasileira. Os índices de extrema pobreza avançaram e registraram números recordes em 9 estados do país. Os dados são referentes aos últimos 4 anos, ou seja, provocados pela crise econômica, por erros de política econômica do governo anterior. Lá em 2014, começaram exatamente em 2014 a crescer esses números de extrema pobreza. O Maurício de Almeida está conosco e tem informações no Rio de Janeiro. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Os números revelam esse lado mais cruel da crise. A alta do desemprego, principalmente nos setores que contratam mão de obra de menor qualificação, ajudou a aumentar a miséria, que em 2017 atingiu um nível recorde em 9 estados do país. Ao todo, o levantamento mostra que em 26 estados e no Distrito Federal, mais famílias passaram a viver em situação de extrema pobreza. Apenas Tocantins e Paraíba conseguiram reduzir esse índice. Apesar do bom resultado da Paraíba, o Nordeste foi a região onde a extrema pobreza avançou de forma mais intensa. O Maranhão segue liderando pelo 7º ano seguido esse ranking negativo. Em 2017, 12,2% dos maranhenses sobreviviam com menos de R$ 85 por mês. 4 anos antes, esse indicador era de 8,7%. Já na Bahia, no Piauí e em Sergipe, o número de famílias vivendo na miséria dobrou. Na região norte, a situação de extrema pobreza também dobrou no Acre. No Sudeste, o destaque negativo foi aqui no Rio de Janeiro, de onde o número de mais do que dobrou, passando de 1,4% em 2014 para 3,5% no ano passado. No caso específico do Rio, a falência do Estado e o atraso no pagamento de servidores provocou esse cenário. Outro número que chama a atenção é o do Distrito Federal, que tem a maior renda domiciliar do país e, ao mesmo tempo, 2,4% das famílias vivem na pobreza extrema. Já os estados da região sul seguem com as menores taxas de miséria, apesar dos números também terem piorado. Na média nacional, a pobreza extrema avançou de 3,2% em 2014 para 4,8% em 2017. É o maior patamar desde o início da pesquisa há 7 anos. Ou seja, quem vencer a eleição desse ano terá muito trabalho pela frente para modificar esse quadro. Piotr. É um quadro difícil porque o país teve melhoras desde o Plano Real da Recuperação Econômica, da estabilidade da moeda brasileira, depois teve uma recuperação econômica, ou seja, houve a inserção de classe C, mais gente para a classe média brasileira, e agora nós temos esses números todos que são de políticas econômicas equivocadas, das quais nós já falamos com frequência aqui no cenário econômico. Vamos falar um pouquinho sobre a inflação de setembro, que acelerou em todas as faixas de renda, segundo o estudo do IPEA. A gente divulgou os números da inflação esses dias. A inflação oficial medida pelo IPCA do IBGE chegou a 0,48%. Só para se ter uma ideia, foi a maior variação para um mês de setembro desde a criação do Plano Real.
O setor de transporte subiu de 0,48, 0,31 é só de transporte, sobretudo passagem aérea, a gente vai mostrar aqui, mas vamos lá. A inflação por faixa de renda. A baixa no ano e 12 meses aqui, ou seja, eu tenho um acúmulo, por exemplo, de inflação na baixa de 3,07% no ano e 4,06% nos últimos 12 meses. Se eu olhar para isso daqui, essa inflação ainda está baixa se eu comparar com as classes mais altas. As classes mais altas tiveram mais inflação. É aquela velha história que eu conto aqui. A inflação é sua, a inflação é individualizada. O que o IBGE faz é buscar uma média dentro do comportamento nacional. Mas dependendo do que você consome mais, a sua inflação, dependendo do item que sobe em cada mês, pode impactar mais ou não nos seus gastos mensais. Mas vamos lá. A classe média, por exemplo, era no ano, tem agora um acúmulo de 3,28% de inflação. Nos 12 meses, 4,40%. Até aqui, ou seja, de média para baixo, está abaixo do centro da meta se a gente pegar uma inflação anualizada de 12 meses, que é de 4,5%. Quando a gente fala de classes mais altas, aqui a gente tem, por exemplo, olha, 3,63% ao ano e 4,85% nos 12 meses. Nós estamos bem mais acima aqui, acontece o IPCA, só para você ter uma ideia, está aqui, ó, 3,34, 4,53. Esse é o IPCA, ou seja, a média brasileira. Quem está acima são as classes mais altas e abaixo dessa média brasileira são exatamente as classes mais baixas. Ou seja, as de mais baixa renda, a inflação está menor. Vamos seguir aqui para a gente entender um pouquinho, tem um gráfico que mostra claramente. A inflação sobe para todas as classes, a gente vê aqui, olha, a renda muito baixa era de 0,01, subiu para 0,34. Mesmo assim, se eu olhar para a outra ponta das rendas mais altas, de classes com renda mais alta, é de 0,53, ou seja, aqui praticamente dobrou. A gente, aliás, mais que dobrou, de 0,23 para 0,53, dá um acréscimo de 0,30 ali, né? Ou seja, eu tenho aqui claramente, quanto mais alta a renda, teve mais inflação nesse mês de setembro e a gente viu também no acumulado do ano e na inflação anualizada dos últimos 12 meses, que dá uma ideia de longo prazo. Vamos seguir aqui, além desse gráfico, destaques para a inflação. Para as pessoas que têm renda, famílias de renda média e alta, o que impactou justamente na inflação foi o setor de transportes, que subiu 4,2% agora em setembro. Só as passagens aéreas chegaram quase 17% de aumento. Se a gente olhar para as famílias de renda mais baixa, de média baixa e baixa, nós temos aqui habitação que subiu 0,37%, aluguel com 0,24%, e energia elétrica com 0,46%. Aqui afetou justamente as famílias com renda mais baixa. Aí você pergunta, bom, mas quem anda de ônibus, e aí nós estamos falando isso, ainda bem, nesse país está mudando, todo mundo está entendendo a importância do transporte público, isso já não é mais uma coisa relegada a famílias de baixa renda, e isso é um avanço, porque na Europa é assim, nos Estados Unidos, sobretudo nas grandes cidades também é assim, ou seja, a ditadura de ter que ter um carro, ter que andar de carro já não existe mais no país como existia há muitos anos, mas vamos lá, porque normalmente são tarifas que são negociadas por ano. E isso é uma decisão que normalmente se toma no começo do ano, mesmo que o combustível suba, ou seja, tem ali uma compensação que faz a prefeitura que contrata o serviço de empresas privadas. Aqui não. As passagens aéreas, normalmente a negociação é muito mais em curto prazo. E transportes, aí nós estamos falando exatamente o quê? Do preço da gasolina, do preço do diesel, que o posto repassa. A gente já falou disso, é um repasse praticamente quase que automático, agora com prazo um pouquinho maior. Renato está me informando que saiu o Datafolha de agora a pouco, eu fiz menção há pouco que teríamos um Datafolha. Temos já os números do Datafolha? Já temos, está ali, olha. Os números são do Datafolha, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, aparece com 58% das intenções de voto nessa primeira pesquisa de um grande instituto, agora no segundo turno. O candidato do PT, Fernando Haddad, tem 42% das intenções de voto. Aqui a gente já está falando a soma dá 100%, então nós temos aqui exatamente isso. Isso aqui são votos válidos agora para o segundo turno nesse cálculo que faz o Datafolha. Está aqui, Bolsonaro com 58% e Fernando Haddad com 42%. Esses números foram divulgados há pouco, portanto não tiveram nenhuma influência no comportamento da Bolsa nem do dólar. Amanhã, provavelmente, o mercado financeiro reflete esses números dentro das negociações. Bom, conversar com a Vanessa Casalino, que está na redação da TV Brasil em São Paulo, porque nós tivemos uma alta na exportação de café agora. Alguns tipos de café tiveram uma alta expressiva. Vanessa, boa noite.
Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. Isso mesmo, os números são da Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. O país exportou pouco mais de 3 milhões de sacas de café em setembro, um volume 24% superior ao do mesmo mês do ano passado. Esses embarques somam café verde, solúvel e torrado e moído. Com isso, a receita cambial superou os 410 milhões de dólares, uma alta de 0,7% em relação a setembro de 2017. O café tipo arábica respondeu por 81% do volume total de exportações, mais de 2 milhões de sacas, um aumento de 14,9%. O robusta teve crescimento de mais de 1000% nas vendas externas, mas mesmo assim teve participação pequena no total, menor que 10%, o equivalente a cerca de 290 mil sacas. O café solúvel se manteve estável, com uma fatia de 9% e mais de 280 mil sacas. No acumulado do ano, o crescimento nas exportações brasileiras de café foi de pouco mais que 7%. Estados Unidos, Alemanha e Itália continuam sendo os 3 principais destinos. Na avaliação do setor, o volume exportado foi bom, mas poderia ter sido melhor, entre 10% e 15% superior. A entidade reclama de problemas como falta de contêineres e de espaço nos navios. A Secafé afirma que tem mantido contatos com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, pedindo providências para resolver a situação e, com isso, normalizar o fluxo de exportações de café. Piotr. Ou seja, tem café, mas está tendo um problema de infraestrutura no transporte, que é espaço no navio para justamente poder exportar mais. Esse é o nó da infraestrutura brasileira, que também é um dos grandes desafios do próximo presidente. É um desafio já, mas vai ser um grande desafio para os próximos 4 anos também. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala dos números da Black Friday, números previstos para Black Friday deste ano, logo depois do intervalo. A Black Friday tem previsão de venda de 2 bilhões e 430 milhões de reais, a próxima Black Friday agora deste ano. Leve-se em conta que o ano passado foi o primeiro ano de recuperação econômica, a gente saiu exatamente da recessão que tínhamos em 2015 e 2016. Esse já é com um crescimento menor da economia do que se esperava, a gente falou disso com frequência aqui no cenário econômico, mas é o segundo ano consecutivo de crescimento da economia. O Kenny Monteiro, do setor de inteligência e operações da Nielsen, está conosco. Kenny, bem-vindo aqui ao cenário econômico. Tudo bem. O número é robusto, né? Eu suponho que poderia ser maior se tivéssemos tido um crescimento maior da economia, mas enfim, estamos enfrentando os solavancos naturais de um período eleitoral. Mas é um número importante, não é? Sim, muito bem colocado. O e-commerce ele sempre cresceu mais de 2 dígitos, né? Então nós passamos 2 anos atrás crescendo abaixo de 2 dígitos e agora a previsão já de crescer 2 dígitos novamente, crescer 12%, né? Uhum. Isso foi o que cresceu o primeiro semestre. Então agora a nossa previsão para esse ano de Black Friday de crescer 15%, é muito bom, isso está incentivando bastante o varejo a investir bastante nessa data. Que está consolidado, acho que parece que é uma data de comércio do ano, ou seja, a gente antes tinha sempre o Dia das Mães, se não me engano, acho que era a primeira do ano, que é no primeiro semestre ainda em maio, depois vinha o Dia das Crianças e o Natal. Isso. Então, um pouco de Dia dos Pais também, alguma coisa isso. assim, mas que era menor do que as outras, né? Sim. Mas a gente tinha 4 datas. Hoje a gente tem aqui o que a gente chama do pré-natal, aqui provavelmente, é Sim. isso? 41% das compras já são antecipação de compras de Natal, né? Então, quando nós falamos quanto que fatura o Natal, né, vendas pelo e-commerce, a gente inclui esse período da Black Friday. Então, computamos 40 dias antes do dia 25, né? Então, está incluso esse período. O dia da Black Friday é exatamente? Dia 23 de novembro. De novembro. Isso. Essa data, ela muda. Natal, ela né? muda todo ano porque é de acordo com o feriado nos Estados Unidos, né? Então, nos Estados Unidos, eles têm o Thanksgiving, né? Dia de Ação de Graças, que nós não temos essa data aqui. Mas surgiu de lá, então o varejo aproveitou essa data de promoções e pegou muito bem aqui no Brasil. Aliás, o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos é mais importante que o Natal para eles. Sim, sim. Eles têm um feriado que, depois do Black Friday, tem a segunda-feira de promoções voltadas até para a informática, que acaba sendo até maior do que a Black Friday. Agora, o que nós temos sobretudo, na Black Friday, é eletroeletrônico, é isso que vende? Porque, na verdade, boa parte dos presentes, inclusive para crianças, eu não sei se isso é bom ou ruim, isso é uma outra discussão.
Eu, particularmente, porque venho dos anos 80, não consigo ver exatamente como sempre positivo. Não estou dizendo que não deixa de ser uma coisa importante, mas dar um celular para uma criança não é necessariamente uma boa ideia, levando-se em conta que aquilo chega a ser viciante. Brinquedos normais exigem um tipo de coisa, de uma percepção maior, envolvimento maior. Mas tudo bem, isso é uma outra discussão. Agora, é isso aí que vende na Black Friday, não é? Sim, Essa promoção, sobretudo, de produtos eletroeletrônicos, informática, enfim. Sim, são produtos de maior preço agregado, então, aonde o varejo consegue dar descontos maiores, né? Então, aquele televisor, aquele refrigerador, máquina de lavar roupa, então, são produtos maiores, eletrodomésticos, eletroportáteis, eletrônicos, que têm um grande apelo, né? E o que está na moda agora é o smartphone, então, o consumidor ele quer trocar de aparelho e interessante que nessa pesquisa recente que nós fizemos, o consumidor está apto até pagar mais do que o ano passado. Então, foi interessante que se destacou isso. Então, um ticket médio de R$ 1.400, isso é o que o consumidor espera gastar. Ao que ele quer gastar a mais, não necessariamente pelo mesmo produto, ou seja, de repente... Em uma compra. Em uma compra. Em uma compra, bom, mas então... isso é valor agregado no resultado final aqui dos dois, acima de 2 bilhões aqui. Sim, ultrapassando 4 milhões de pedidos nessa data. Então, é um volume muito grande, as empresas precisam se preparar muito com funcionários a mais para trabalhar esse final de semana para processar todos esses pedidos, né? Bom, mas essa informação é importante. Se eu estou com um consumidor disposto a gastar mais do que gastou na Black Friday do ano passado, eu tenho que incorporar aí uma coisa que muito dificilmente, sobretudo a crônica econômica tem essa dificuldade, não é o nosso problema, porque eu posso imaginar o esforço que alguém fez para conseguir gerar emprego, gerar renda e essa pessoa conseguir trabalhar e ter um dinheiro maior para gastar na Black Friday. Ou seja, isso é recuperação econômica pura. Talvez não na intensidade, no tamanho que queríamos, que poderíamos, enfim, mas isso é claramente alguém que conseguiu renda nesse período de tempo para poder gastar mais. Sim. Bom, o consumidor, como a gente falou no começo, né? Ele entende aí que a Black Friday é um momento de promoções. Então, ali é o momento que ele vai conseguir uma oferta. É claro que a oferta é de um produto não de lançamento, mas um produto talvez que seja lançado no ano anterior, onde o varejo consegue dar um desconto maior, né? E ali ele tem já a primeira parcela do 13º, já consegue aproveitar para utilizar esse dinheiro, né? Então, acaba sendo essa É uma conjunção facilidade. De fatores. Quem inventou o dia de ação de graça não tinha pensado no 13º, mas enfim, isso é uma conjunção de fatores que ajuda. Sim, acabou encaixando bem no nosso varejo também. E o consumidor se adaptou bem de vez ao comércio eletrônico ou ainda tem resistências, sobretudo na Black Friday, que o sujeito às vezes vê um preço com supostamente um desconto gigantesco e que na verdade não é exatamente aquilo. Se ele tivesse comprado 2 meses antes, não teria sido um desconto daquele tamanho. Muito bem colocado. A internet traz vantagens ao consumidor, onde ele consegue entrar em diversas lojas, comparar preços e marcas diferentes também, em questões de alguns cliques, né? Onde no físico ele precisa ir a diversos locais para comparar e ver qual que é a melhor. E os buscadores de preço dão o comportamento do preço daquele item nos últimos meses, não é? Sim, isso ajudou muito a tirar aquela grande questão, né? É fraude, né? Black Fraud. Então, hoje o consumidor consegue acompanhar o preço e ver se realmente o preço naquele momento é a melhor opção. Pelo que vocês têm acompanhado na pesquisa que a Nielsen fez em relação à Black Friday, além dessa questão de disposição de gastar mais, tem alguma coisa que chama atenção também desse comportamento do consumidor? Sim. Dentro daquelas pessoas que não pretendem comprar, o índice de pessoas que não acreditam que existe desconto vem caindo. Então, em 2016 era 41% dentro dos que não pretendem comprar. Para 2017 foi 38% e agora esse ano com 35%. Quer dizer, o nível de desconfiança em relação às promoções da Black Friday está caindo. Então, Sim. Quer dizer, as pessoas começam a demonstrar isso na disposição de comprar. Correto. Bom, então quer dizer que se foi de 30, vamos só repisar os números aí. Sim,
Então, assim, a intenção de compra desse ano é de 88,6%. Esse é um índice muito bom, foi um crescimento de quase de 8 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Então, olhando o histórico dessa pesquisa, esse índice ele nunca ultrapassou 85% de pontos. Então, agora chegamos aí a 88,6%. E aí, esses 11% que não pretendem comprar, que é isso que eu estava mencionando, né? Então, esses 11% que não pretendem comprar, como que eles estão distribuídos? Por quais os motivos? E aí, o principal motivo é, não acredito que exista desconto, que foi de 35%. O ano anterior, 38%. Menor do que se tinha. 41%. Então, nós temos, na verdade, uma combinação de fatores que está ajudando aí a aumentar os números de consumo e de confiança na data que se tornou provavelmente... Nesse mesmo ponto, um fato interessante em 2016 existia ainda 1% desses consumidores que informaram, não, eu não vou comprar porque eu não sei o que é Black Friday. Aí 2017 e 2018 já zerou esse índice, então o consumidor foi bombardeado por Black Friday e já sabe o que é. Kenny, obrigado pela gentileza. Obrigado. Kenny Monteiro da Nielsen conversou conosco aqui no Cenário Econômico, que termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã, quinta-feira, a gente está de volta. Até lá.